galera! Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma história bíblica e a semana voou novamente. E aqui estamos de novo. Vamos lá? Hoje nós vamos ver uma história cheia de aventuras. Nós vamos ver a história de um rei que fez um negócio que tinha sido profetizado há muito tempo antes. Quem será esse rei? Que profecia será que foi essa, hein? Sabe o que é? Vamos ver. Muito bem. Na nossa história nós temos o profeta Eliseu. Tá lembrado dele? Lembra dele? Muito bem. Nesse momento da história, o Eliseu chamou um assistente, um ajudante, um auxiliar, um aprendiz de profeta e disse para ele: olha, você pega este jarro de azeite e vá procurar o Jeú. Você vai procurar um dos comandantes do rei, né, que trabalhava para o rei, e você vai tirá-lo da sala onde ele está, vai levar ele para um lugar secreto, uma outra sala, e vai ungir, derramar o óleo sobre ele e vai dizer que ele é agora o novo rei. E quando você fizer isso, saia correndo, não fique dando satisfações, saia correndo da sala. E aí lá foi o assistente do Eliseu. Procurou o Jeú, que era um dos que trabalhava para o rei, e achando ele lá, chegou e falou para ele assim: quem é o Jeú? Falou no monte da turma, um monte de gente que tinha. Quem é o Jeú? Ele disse: sou eu. Ele falou assim: preciso conversar com você. Vamos numa sala em particular. Eles foram numa sala e ele chegou lá e disse assim: eu venho aqui com a missão de ungir você, despejou na cabeça dele, como rei, um novo rei. Olha lá, essa história está lá em 2 Reis, capítulo 9, e toda essa história está neste capítulo. Leia, eu já disse para você em outras histórias como é importante ler a Bíblia, né? Leia esse capítulo, você vai ver quanta coisa interessante que tem. E ele disse nesse capítulo: e você está sendo ungido para ser o novo rei de Israel. E quando ele acabou de fazer isso, lembra que o Eliseu tinha dito: saia correndo. Tchum, ele saiu voando. E o Jeú ficou meio sem entender. Quando ele saiu da sala, os outros amigos que estavam no outro lado falaram assim: ei, o que aconteceu? O que aquele louco veio fazer? Porque ele saiu tão correndo que todo mundo achou que ele era louco, né? Eles assim: uma coisa meio estranha, não entendi muito bem, não. Não, mas o quê? Ele é um dos profetas aprendizes que trabalham com o Eliseu. E ele veio com a missão aqui que o Eliseu mandou dizer que eu vou ser o novo rei de Israel. Quando ele disse isso, os homens que estavam ali, todos tiraram suas capas e colocaram no chão para que ele passasse e começaram a gritar: viva Jeú, rei de Israel! Viva Jeú, rei de Israel! E com isso, o Jeú ficou ouvindo e vendo aquilo e falou: bom, se Deus falou que eu sou, eu vou ser. E ele aceitou a missão de ser rei. E ele começou a agir como rei. Ele chamou os homens e disse assim: vamos lutar para libertar o nosso povo. Por quê? Porque eles viviam com reis naquela época que adoravam ídolos, que faziam coisas erradas e que estavam desagradando a Deus. E um desses reis, sabe quem era? Jorão, que era filho de uma pessoa que vocês devem estar pensando:
Ah, ela esqueceu de um personagem que ela contou há muito tempo atrás e não falou mais nesse personagem. Eu acho que ela esqueceu. Esqueci não. Olha quem é? Jorão, filho de Jezabel. Estão lembrados dela? Essa cobra não morreu ainda, gente. O marido dela, o Acabe, já tinha morrido, né? Deus tinha exterminado com ele. Do jeitinho que Deus tinha profetizado através do profeta Elias, que ia acontecer, aconteceu. Mas a Jezabel estava vivinha, vivinha. E o filho dela, o Jorão, estava reinando. Muito bem. Mas ele também não estava sendo um bom rei, não. Estava seguindo os passos dos pais. Não era tão ruim quanto o pai dele, a mãe, mas ele era ruinzinho também. Muito bem. Aí o que aconteceu? O Jeú chegou e foi lá lutar contra ele. E sabe o que aconteceu? Ele lutou, ele conseguiu, através de uma batalha, vencer o Jorão. E o Jorão morreu, foi ferido e morreu. E o corpo dele, o Jeú, mandou jogar, sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? No campo de Nabote. Lembra daquela vinha que tinha sido tomada e que houve uma profecia que o Acabe e a geração dele, eles iam pagar por aquilo que eles tinham feito? Lembra dessa história? Você não lembra? Vai lá atrás e vê. Veja lá, tem a história para você assistir. Muito bem. Então, o Jorão, que estava seguindo os passos do pai dele, o Acabe, um rei muito mau, foi morto em batalha com o Jeú e o corpo dele foi jogado nas terras de Nabote. E lá ele ficou, em castigo pela rebeldia, pelas coisas ruins que ele fazia. Tinha um outro rei, o Acasias, que também apoiava o Jorão, que também foi perseguido e foi morto. Os dois foram eliminados, que eram inimigos de Israel. Mas tinha ainda quem? Jezabel, a cobra. Jezabel estava viva ainda. Os filhos tinham morrido, o marido tinha morrido, mas ela ainda estava lá viva, gente. Muito bem, ela estava lá na cidade dela, ela tinha uma cidade para ela. Cidade de Jezabel, no palácio de Jezabel. Ela estava lá, muito bem, escondidinha, vivendo a vida dela, né? E o filho tomando conta de tudo. Ela achou que ela estava segura, pois o Jeú chegou até ela. Já tinha eliminado o Jorão, já tinha eliminado Acasias, e agora ele ia atrás da cobra mestre, que era a dona Jezabel. E quando ele chegou, a Jezabel ficou sabendo que o filho estava morto, que já tinham perdido a batalha, que o rei Acasias, que também apoiava eles, já tinha sido morto, e que ela estava sozinha e que tinha perdido a batalha. Certo? Certo. O que ela fez? Ela foi no quarto dela. Quando ela chegou o mensageiro correndo na frente e avisou que o Jeú estava vindo para dar um jeito nela, ela pegou, foi no quarto dela, se arrumou como se ela fosse para uma festa. Passou uma maquiagem, pintou os olhos bem forte, fez aquela maquiagem assim, parecendo festa fantasia, sabe? De tão forte que tava. Colocou a melhor roupa, colocou uma coroa, colocou tudo. Se enfeitou. Toda chique, toda formosa. Parecia que ela ia numa festa. E ela pegou e foi no alpendre do palácio. Tinha assim uma sacada, um lugar, tipo uma varanda lá no palácio dela. E ela chegou lá de cima, ficou lá de cima. E assim, ó,
Vou ficar olhando este Jeú chegar. Quero ver se ele vai ter coragem de me atacar. Ela tinha os soldados dela também, né? E ela ficou lá em cima, olhando. Só que tinha uma profecia muito tempo antes que falou que Deus falou que ia castigá-la e que ela iria morrer e que os cães iam comer, os cachorros iam comer a carne dela, que não ia sobrar nem carne. E ela ia pagar por todos os maus que ela já tinha feito. E ela, acho que esqueceu, sei lá, e ficou lá no alpendre, lá em cima. Bom, o Jeú chegou. Quando ele chegou, sem medo de nada, ele parou e ele gritou: "Quem é a meu favor?" E nisso saíram alguns homens e olharam pela janela. Quando o Jeú olhou aqueles homens, porque ela estava trancada lá dentro do palácio, como é que ia pegar ela trancada lá dentro do palácio? Aí o Jeú falou para eles assim: "Se vocês são a meu favor e contra essa rainha má, joguem ela aí de cima." E aqueles homens, sabe o que eles fizeram? Eles, foram lá e empurraram ela lá. Paf! Caiu, se esborrachou. A Bíblia fala que ela se esborrachou, era tão alto o palácio que ela se esborrachou que o sangue espirrou na parede. E sabe o que aconteceu? O Jeú veio com a carruagem dele e passou por cima. Gente, que horror! Misericórdia! Passou por cima dela. Ela já tinha morrido, mas ele passou por cima porque ela era muito má, de tanta maldade que ela tinha feito. E ela nunca se arrependeu de nada que ela tinha feito, hein, gente? Aí o que aconteceu? Ele pegou, passou e entrou. Aí abriram o palácio para ele, ele entrou e tomou posse do palácio. Aí ele pegou e falou assim: aquela Jezabel, ela é filha de rei. Que o pai dela era rei na Síria, né? Bom, vamos lá. Enterra ela. Afinal de contas, ela é filha de rei. Só que quando voltaram lá, cadê o corpo da Jezabel? Sabe o que tinha acontecido? Só tinha osso. A carne tinha sido comida pelos cães. Ela tinha sido devorada. Ela tinha sido totalmente, virou comida de cachorro. E aí o que aconteceu? Eles não puderam enterrar. Ela não teve um enterro digno. Ficou até sem o enterro. Que história! Que fim triste a Jezabel, hein? Por que aconteceu isso? Porque sempre ela foi uma pessoa que não amava a Deus, que não temia a Deus, não fazia as coisas certas. Era má, era muito má. E isso nós aprendemos que nós temos que fazer as coisas boas, não podemos ser maus, porque o mal é uma coisa que acaba destruindo a gente. Você aprenda com essa história sempre a fazer coisas boas, obedecer, nunca mentir, nunca trapacear, nunca fazer coisa errada, fazer as coisas direito, porque Deus gosta de quem faz as coisas direito. E também amar as pessoas, respeitar, ajudar as pessoas, fazer as coisas boas. Isso é importante. Tá bom? Gostaram da história? Essa história foi longa hoje, hein? Semana que vem tô aqui de volta para mais uma história. Te espero aqui. Beijo!